gostaria de chamar aqui alguém que vai facilitar substancialmente o aprendizado de física para vocês, não apenas hoje, mas em outras oportunidades aqui, nessa jornada do Academia Enem. Meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Haroldo Feitosa. Salva de palmas, generosa salva de palmas para Haroldo Feitosa. Valeu, meu amigo. Mais forte, valeu, mais forte. Ah, valeu. Isso mesmo. Salva de palmas, Meu irmão, valeu, meu irmão. Valeu. Espero, né? Que honra estar aqui com vocês. Primeiro, um chamado desse do meu irmão, não podia deixar de estar aqui com vocês. E vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês começassem assim. Bora dar o boa tarde da aprovação. Quem não falar não vai ser aprovado. Boa tarde. É isso que eu falei. Vontade. Vocês lembram quando eu subi aqui e falei que a vontade de se preparar tinha que ser maior do que a vontade de vencer? Olhe no meu olho e diga, vou conseguir. Diga, vou conseguir. Certo? Vá atrás do seu objetivo e conquiste. Tá ok? Ah, tá certo. Ok. Beleza? Então vamos lá, vamos ser objetivo. Eu vou falar, pessoal, de uma habilidade chamada habilidade 1. O Enem, ele é feito em cima das habilidades. Quem que deve conhecer as habilidades? A gente, o professor, e passar para vocês. Nós vamos reconhecer, identificar fenômenos ondulatórios. Pessoal aí de trás, vamos reconhecer e identificar um fenômeno ondulatório. Na hora que tiver a questão e for dessa habilidade, você já vai... moleza. Por quê? Você vai ler o comando, vai para o texto base e vai apenas identificar e reconhecer. É tipo assim. Vamos lá. Identifique no texto, eu estou começando pelo comando. O maior professor de redação do Brasil. Aí tem um texto. O cara conseguiu uma nota do Enem 1000 do Brasil de todos os tempos. As alternativas. Qual a alternativa correta? Qual é a alternativa correta? Diego Pereira. É identificar e marcar. Entenderam? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro falar sobre ondulatória. Olhem para cá. Reflexão. O que é reflexão? A Herodinho ficar parado pensando, não. Reflexão de onda é quando uma onda bate e... Eu escutei. Volta, não atravessa. Uma onda bate e volta. Estão vendo a animação, sim ou não? Respondam, estão vendo a animação, sim ou não? Como é o nome dessa onda que vem? Diga incidente. Como é o nome dessa onda que bate e volta? Diga refletida. Então, a onda que bate é a em si. A onda que volta é a refle. Vocês estão vendo esse belo professor por reflexão. Não entendi direito não o belo. Presta atenção. A onda luminosa vem, bate no Haroldo Feitosa, sofre. Sofre reflexão e vai para o seu olho e provoca a visão. Vocês entenderam? A luz atravessa o Haroldo Feitosa? Não. Ela bate e reflete. Vocês entenderam? Quando você vai de manhãzinha escovar seus dentes, você fica de frente ao espelho plano, você olha e você vê a sua imagem. Porque a luz bate no espelho plano, reflete e vai para o seu olho. Fui claro? Todas as questões que nós colocamos hoje são do Enem. Todas. Então pode até faltar o seu nome lá, mas a habilidade 1 não vai faltar. É para você reconhecer. Pegou a questão que está dizendo que uma onda bate e volta, qual é a resposta? Qual é a resposta? Harodinho, não precisa repetir. Repito quantas vezes eu quiser. Certo? Então vamos. O outro fenômeno ondulatório. Refração. Não confunde reflé com refra.
Refração é quando a onda atravessa um dado meio. Por exemplo, olhem para cá. Vocês estão vendo o meu olho? Porque a luz bate nele, atravessa a lente, então ela sofre uma e vai até o olho de vocês. Certo? Quando ela muda de meio, ela muda de velocidade. Na verdade, é o contrário. A gente só identifica que ela mudou de meio por conta da mudança da velocidade. Então, olhem para cá essa animação aqui, olhem. Tudo vai estar disponível para vocês. Então, eu queria que vocês assim, ficassem bem atentos à explicação para a gente ir para os exercícios. Olha para cá. Você está vendo a velocidade? O que é que acontece com essa velocidade aqui dentro? Não escutei. E volta ou não volta a aumentar? Atravessou ou voltou? Então é Notem que a velocidade, diminui, refrata, aumenta novamente, refrata de novo. Ela sofreu refrações. Aonde? Nesse primeiro caso, bem aqui, e aqui novamente. Vocês estão percebendo a mudança de velocidade? Sim ou não? Então acontece o seguinte. A luz está vindo assim, ó. A luz está vindo assim. Não muda de velocidade. Se ela mudar de velocidade, ela sofre E se ela bater e voltar, ela sofre o quê? Reflexão. Refração é quando atravessa. Entenderam? Quando você está dentro de um carro, dentro de um ônibus, e você consegue ver através do vidro, é porque a luz atravessou o vidro, diminuiu de velocidade dentro do vidro e veio para o seu olho. Identifique que fenômeno é esse, atravessa. Mudança de velocidade. Refração. Entenderam? Certo? Aqui um outro exemplo de refração. Aqui eu tenho a luz. A luz, diga luz branca, sofre, fala alto, e ela se divide. Ela se divide nas luzes que a contém. Chama-se isso de dispersão. Dispersão não é fenômeno. Dispersão só acontece com a refração. Fui claro? Certo? Então, a luz branca sofre refração e se espalha nas cores que a contém. Certo? Eu estou escutando. Tem alguém perguntando assim: professor, isso aí é o arco-íris. Certo? O arco-íris, pessoal, sofre a refração. Dentro da bolinha de água, ela se dispersa, aí forma as cores. Aqui ela não passa novamente, ela sofre ela volta. Como é o nome? Como é o nome? Reflexão. Então, no arco-íris sofre 2. Entra dentro da gotícula, atravessa. Como é o nome? Refração. Lá dentro da gotícula ela volta. Como é o nome? Aí você vê o arco-íris. É por isso que se você está vendo o arco-íris aqui, o sol está atrás de você. Entenderam sim ou não? Certo? De novo. Ai, como tu repete. Preste atenção. Se a luz bate e volta, como é o nome do fenômeno? Se a luz muda de velocidade, é porque ela atravessou. Como é o nome? No arco-íris acontece tanto. A primeira é a refração. Aí lá dentro sofre reflexão e volta. Por isso que quando a gente olha para o arco-íris, o sol está onde? Atrás. Aí se eu perguntar para vocês, acordei de manhã em Fortaleza, de manhãzinha. Assim que eu acordei, que eu fui me espreguiçar para fazer um exercício. Não, exercício não. Que eu fui me espreguiçar, aí eu vi o arco-íris. De manhã, eu estou olhando para onde? Norte, sul, leste, oeste. O sol nasce aonde? O sol nasce aonde? Quando eu olho para o arco-íris, o sol tem que estar onde? Atrás. Então eu estou olhando para o
Porque o sol está nu. E se for de tardezinha, aí o sol está assim, e o sol se põe aonde? Aí eu estou olhando para onde? Vocês entenderam? Certo? Então nós temos dois fenômenos: reflexão e refração. Eu só me sinto satisfeito quando alguém chega e diz assim: eu não estou aguentando mais ele repetir, porque eu senti que você absorveu. Vocês entenderam? Vamos para o terceiro fenômeno, são 6. Terceiro fenômeno: difração. Difração. Difração é um fenômeno no qual a onda contorna o obstáculo e se junta atrás dele. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Se uma onda encontrar um obstáculo, bater e voltar, como é o nome desse fenômeno? Se ela bater e atravessar, como é o nome desse fenômeno? E se ela bater, contornar o obstáculo e se juntar atrás dele, chama-se isso de Vou dar exemplo, sim. E muito difração também, não é só contornar o obstáculo. É passar por um orifício, todo mundo sabe que é orifício, uma fenda, e quando ela passa, ela se espalha. Cara, eu amo animação que dá para você perceber. Olhem aqui uma difração, contornando. Olha aqui, ó, contornando o obstáculo e se juntando através dele. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Vocês estão vendo uma ondinha voltando também? Como é o nome dessa onda que volta? Reflexão. E aqui contorna. Difração. Certo? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vou dar um exemplo agora. Está Haroldo Feitosa andando na calçada. Aí tem um muro bem grande. E eu estou andando na calçada. Aí eu escuto: ei, mulher, tu viu que aconteceu? Aí, opa, não sou curioso, mas quero saber. Eu não estou vendo as pessoas, mas eu estou ouvindo. Mas o que é que tem entre nós dois? O que é que tem entre nós dois? Aí o que é que está acontecendo com essa onda sonora? Ela está passando pelo muro, atravessando, batendo e voltando, ou ela está contornando o muro e chegando até a mim? Isso é a difração. Vocês entenderam? Certo? Haroldo Feitosa, outra difração é pelo orifício. Olhem para cá, ó. Vocês estão vendo a onda passando por um orifício bem aqui, ela se espalhando? Sim ou não? Eita, Haroldinho, sabe o que é que acontece? Eu estou passando aqui perto de uma sala e ela está aberta. Aí na hora que eu estou passando, uma pessoa chega e diz assim: ei, tu viu o que aconteceu? Opa, eu não sou curioso não, mas quero saber. A onda está passando pela porta aberta e está o quê? Fala. Se espalhando. Dispersando é aquela lá das cores. Então, difração é quando? Diga, contorna. Ou passa por um buraco, um orifício e se espalha. Vocês entenderam, sim ou não? Sim, vocês estão pensando que eu não vou repetir, né? Vou. A onda bate e volta. A onda bate, atravessa, mudança de velocidade, e vai para o outro lado. Como é o nome disso? A onda encontrou um obstáculo e contornou o obstáculo. Passou por um buraco e se espalhou por esse buraco. Difração. Fui claro? Já falamos de quanto? Bora para o quarto. Interferência. Interferência é um fenômeno ondulatório quando duas ondas de mesma natureza se cruzam, ocorre a interferência e depois sai como se nada tivesse acontecido. O que é que significa dizer mesma natureza? É que o som só interfere com a luz, só interfere com a
Uma onda numa corda só interfere com a onda numa. Não existe interferência entre o som e a luz. Vocês estão me entendendo? Então, olha para cá. Olha o fenômeno da interferência. No ato do cruzamento acontece a interferência e depois cada uma sai como se nada tivesse acontecido. Se essa onda que vem é som, para ter interferência, a outra que vem tem que ser também o quê? Som. Quando ocorre o aumento, chama-se isso de interferência construtiva. Quando ocorre uma aniquilação de mesma amplitude, interferência destrutiva. Não entendi. Deixa eu fazer meu exercício de hoje. Pronto. Presta atenção. Aqui é uma onda sonora. Aqui é uma onda sonora. Lá e vem, lá e vem, lá e vem, lá e vem, lá e vem. Está sofrendo, diga interferência. Destrutiva. Se anulam. Depois, cada uma sai como se nada tivesse acontecido. Que interferência é essa? Destrutiva ou construtiva? Porque acontece o ao. Se essa onda aqui é luz e aquela lá é som, vai ter interferência? Por que não? Porque não são de mesma natureza. Antigamente, certo? Quem já presenciou isso, pegava uma ligação e dizia assim, o celular às vezes, eita, ligação cruzada. Alguém já pegou disso aí ou não? Era interferência. Certo? Interferência. Por que é que quando você chega num avião, aí ele diz assim, desliguem os aparelhos eletrônicos, principalmente celulares e tablets. Vou falar agora. A interferência que acontece. Pergunte. Eu não entendi. Vou repetir. Interferência é que quando duas ondas de mesma natureza se cruzam, tem que ter a mesma natureza, podendo provocar interferência construtiva ou destrutiva. Repetindo, interferência é quando duas ondas de mesma natureza se cruzam, provocando interferência construtiva ou destrutiva. Depois do cruzamento, cada uma segue como se nada tivesse acontecido. Luz interfere com som? Respondam. Porque não tem a mesma o quê? Som só interfere com... Aí eu pergunto para vocês. O celular, a onda que chega no seu celular são as micro-ondas. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Igual à luz, só que é um espectro não visível. Fui claro? Tem micro-ondas chegando agora aqui, pessoal, batendo em todo mundo. Só que a gente não vê, porque ela é fora da faixa de frequência visível. Vocês estão me entendendo? Como é que o piloto se comunica com a torre? Diga micro-ondas. Diga micro-ondas. Quando você se comunica no seu celular e o piloto se comunica com a torre, como são ondas de mesma, pode acontecer o quê? Vocês entenderam sim ou não? Certo? De novo. Como é que o piloto se comunica com a torre? Micro-ondas, seu celular, qual é a onda que chega no seu celular? Micro-ondas, são ondas de mesma e frequências próximas. É pedido para desligar, para não acontecer qual fenômeno? Interferência. Vocês sabiam que dentro do avião era para ter um som ensurdecedor, porque ali tem uma das maiores fontes sonoras da nossa natureza, que é a turbina do avião. Aerodinho tem um isolante acústico, não é bem assim não. Dentro do avião, existe um material que produz uma onda para aniquilar a onda sonora que vem
da turbina. Que fenômeno é esse que aniquila? Interferência destrutiva. Beleza? Certo? Ok. Vamos. Polarização. É o nosso quinto fenômeno, ok? Eu considero o mais complicado. Presta atenção. Olhem para cá. Essa animação ajuda demais. Vocês estão vendo que aqui eu tenho luz vibrando de tudo que é jeito. Luz desse jeito, ó. Luz desse jeito. Luz inclinada. Mas, quando passa ou não passa somente uma vibração? É porque eu polarizei. Eu direcionei. Como assim direcionei? Preste muita atenção. Bem aqui, tem um polarizador desse jeito. Fixem um polarizador desse jeito, ok? Bem aqui, tem uma onda desse jeito, ó. Na hora que ela chega nesse polaroide, o que é que ela faz? Passa só do jeito que o polarizador está. Foi claro? Quando é que não passa nada? Quando o polaroide está perpendicular à luz. Eu não entendi não. Quem que pode me ajudar aqui? Venha. Quem que pode me ajudar aqui? Venha. Por favor. Salva de palmas. Vem. Faz um favor para mim. Fica bem aqui. E faz assim. Virado para mim. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. Qual é o ângulo? Diga 90. Não passa nada. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. O ângulo é 90. Diga não. Passa. Vocês entenderam? Certo? Faz assim. Lá, assim. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. Qual é o ângulo? Passa. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. Lá e vem a onda. Passa. Passa como? Vocês entenderam? Obrigado. Vocês entenderam? Sim ou não? Aí eu pergunto para vocês. Sabe onde é que isso acontece? Quem já assistiu no cinema filme 3D? Você às vezes está assistindo e fala, concorda? Porque uma lente tem um eixo polaroide, na outra lente tem um eixo polaroide perpendicular. Essa lente, vocês estão vendo o eixo polaroide? Só passa onda assim, ó. Já essa, estão vendo o eixo polaroide? Por isso, pessoal, que passa uma luz e outra luz totalmente perpendicular. Aí dá o que a gente chama de perspectiva. Está mais distante, está mais próximo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Quem assistiu já filme 3D, só dá certo a gente olhar assim. Porque se a gente olhar assim, olhar um pouquinho para cá, já não dá certo. É ou não é? Beleza? Ok? Então vamos lá. Vocês pensaram que eu ia esquecer? Vocês pensaram que eu ia esquecer? Não. Vou repetir. Quando a onda bate e volta, como é o nome? Quando ela bate, muda de velocidade e atravessa. Quando ela encontra um obstáculo e ela contorna. E quando encontra um orifício e se espalha. Difração. Quando duas ondas de mesma natureza se cruzam, provoca o quê? Se aumentar, interferência constante. E se anular, interferência. Beleza? Arodinho, a polarização. A polarização é quando eu consigo direcionar. Eu quero direcionar a onda eletromagnética. A luz. O som não pode ser polarizado. Então, se a luz está assim,
e eu quero que ela vibre agora assim, eu tenho que colocar um Polaroid com esse eixo. Diga que valeu. Agora a última. Ressonância. Ressonância é um fenômeno ondulatório. É assim, a definição um pouco complicada. O pessoal lá de trás, concentra, confia em mim. A ressonância é um fenômeno ondulatório no qual o objeto, a matéria, absorve a energia da vibração, aumentando a sua amplitude, sem mudar a sua frequência. Entendi nada. Vamos lá. Alguém já ficou algum engarrafamento em cima de um viaduto numa ponte e passa um ônibus no sentido contrário e você nota que o viaduto dá uma balançadazinha, sim ou não? Aí eu pergunto para vocês, toda matéria vibra, toda matéria tem sua frequência de oscilação. Aquele viaduto volta concentrados. Aquele viaduto oscila para cima, para baixo, numa certa frequência. Se eu estou marchando, pá, na mesma frequência que a ponte, o viaduto está oscilando, significa dizer que o viaduto vai entrar em, leia, vai vibrar, mas não vai mudar a frequência, vai aumentar a sua amplitude. No lugar do viaduto fazer isso aqui, ó, ele vai fazer isso, ó. Certo? Deixa eu dar outro exemplo. Se eu colocar um canudo dentro de um copo de cristal, sem líquido, sem nada, e eu fizer um som bem agudo é aquele som bem estridente. Aí o canudo começou a vibrar. Por que o canudo começou a vibrar? Porque o copo de cristal entrou com o som. Aí ele absorveu essa energia e aumentou sua amplitude de vibração. Por isso que o canudinho começou a vibrar. Certo? Olha para isso aqui, ó. Ó. Essa vibração aqui é quando ele entra em ressonância. A frequência não muda. O que muda é a amplitude, ó. Ó como ela está, ó. A frequência continua. O que muda é a amplitude. Sobe mais e desce mais. Mas na mesma frequência. Essa ponte, ela entrou em ressonância. Aí, ela aumentou a frequência? Não. Ela aumentou quem, pessoal? A amplitude. E as pontes, esses vãos, eles são preparados para isso. Eles entram em ressonância, mas existem amortecedores que logo dispersam isso aí. Pergunte. Não é som alto. Não precisa ser alto. Basta ter a mesma frequência. Por exemplo, alguém já viu, você está no local, aí tem uma britadeira quebrando o asfalto. Já viram? Aí a sua mesa começa a vibrar. Aí você diz o quê? Que a sua mesa entrou por conta da britadeira. A sua mesa já tinha uma vibração. Só que a gente não percebe porque a amplitude é muito o quê? Aí quando entra aí ela aumenta a amplitude sem mudar a sua frequência. Vocês entenderam sim ou não? Certo? Quem levantou o braço ali também? Pergunte. O exame de ressonância, o que é que ele faz? Certo? Ele utiliza campos magnéticos, por isso que o nome é o quê? Para alinhar, quando você pega um bocado de ímã e coloca entre um ímã maior, ele não fica tudo alinhado? O campo magnético é para alinhar. Usa-se uma onda para que essa onda entre em ressonância com as moléculas do seu corpo e elas vibrem tudo iguais, aí a gente consegue produzir uma imagem. Certo? Por isso que quem já fez exame de ressonância, entra dentro de um tubo, que pergunta se você tem algum problema de ficar meio fechadinho, é ou não é? E começa aquele som, pão, mas não tem nada a ver com som. É só para dizer que ele está funcionando já. É um ímã,
ajeita as suas moléculas, aí a onda eletromagnética faz essas moléculas vibrarem para entrar em ressonância. Escutei não. Vai trazendo aí, galera, vai. Ressonância, não. Boa pergunta. A ressonância, ela, assim, a luz para entrar em ressonância é mais complicada, entendeu? A gente não usa esse geralmente é com onda sonora, com meios vibratórios, certo? Beleza? Porque precisa de matéria. Mas existe a ressonância de micro-ondas. Basta que alguma coisa tenha a mesma frequência das micro-ondas. Sua pergunta foi linda. Até pouco tempo, certo? A gente pensava que a água do micro-ondas aquecia por ressonância. E não é, viu? Não é. É por aquecimento dielétrico. Já veio até uma questão antiga, em 2018, que a resposta era ressonância, né? Mas não é. É por aquecimento dielétrico. Olha para cá. Enem de quando? 2020. Que a gente começa a ler de onde? Diga comando. Comando é a pergunta e é muito fácil. Nossa habilidade é identificar, reconhecer. Bora lá. Vai vir no seu Enem isso aqui, ó. As alternativas, os fenômenos, e você vai o quê? Reconhecer. Bora. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é: para deslocar e obter alimento, alguns mamíferos, como morcego e golfinhos, contam com uma sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de um objeto ou animais pela emissão que é emitir. E uma o quê? Então ela foi e o quê, pessoal? Foi e? Qual é o gabarito? Qual é o fenômeno? Vocês são muito bons. Aí eu pergunto para você. Eu não sei o gabarito. Eu perdi a aula do Harodinho. Mas olha para cá. Qual é a alternativa A? A B? C? D? Não é fenômeno, viu? Então isso aí chama-se distrator absurdo. Dispersão não é fenômeno. Então você já poderia eliminar esse. Vocês entenderam, sim ou não? Pessoal, o que é distrator? A alternativa é? Ela que era colocada para você sofrer uma é chamado de distrator. Certo? Então, gabarito. A. Sim, bebo já. Questão de número 2. Enem 2020 PPL. Por onde é que a gente começa? Comando. Vocês estão vendo que o comando pergunta para a gente identificar qual é o fenômeno? Isso é habilidade 1. Reconhecer qual é o fenômeno. Vamos lá. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Alguns modelos mais modernos de fone de ouvido têm o recurso denominado, cancelador de ruído. Vou retirar o ruído, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo do ruído, exceto pela sua fase oposta. Presta atenção. Eu estou escutando, certo? Uma britadeira. Aí eu não quero escutar a britadeira. Eu coloco o fone de... Aí ele cria uma onda sonora para liquidar essa britadeira. Vocês entenderam? Qual é o fenômeno? Qual é o fenômeno? Muito bom. Muito bom. E qual é a interferência? Qual é? Destrutiva. Gabarito. A. Excelente. Alternativa A. Difração. B. C. D. Isso é um efeito. Isso não é fenômeno. Isso é um efeito.
todo efeito pode ser provocado por um fenômeno, mas é um efeito. Por exemplo, se você está num penhasco, aí escuta assim, Arodinho, 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 Arodinho. É porque aconteceu um efeito chamado de quê? Diga eco. Eco não é um fenômeno. O fenômeno é quando a onda bate e volta. Como é o nome desse fenômeno? Aí o efeito que eu sinto é o eco. Vocês entenderam ou não? Certo? O efeito Doppler, ele é um efeito provocado quando uma fonte sonora se aproxima ou se afasta da gente. Quando ela se aproxima, a gente sofre um efeito de receber uma frequência maior do que a que sai. E quando ela se afasta, a gente recebe uma frequência menor. Certo? Tem uma questãozinha que fala disso aí, eu aprofundo mais. Vamos. Então, gabarito, D de dado. Certo? Certo? Vocês vão, ao longo aqui, a gente vai falar uma coisa chamada de coerência pedagógica. O que é coerência pedagógica? Vamos lá. Se a TRI identifica que você errou uma questão, que ela foi fácil e acertou uma difícil, ela interpreta que você usou um artifíciozinho aí do chute, concorda comigo? Então vamos garantir as fáceis para a gente ter uma coerência pedagógica, ok? Vamos lá. 2020. Aquela foi 2020 PPL, essa é 2020 sem seu PPL. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fone de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Não vou nem ler. Eu quero acabar com o ruído do lado de fora. Qual o fenômeno ondulatório? Repete questões. Pessoal, o Enem, ele não é uma banca. Ele é um banco. Um banco de questões elaborada por professores de onde? Do Brasil todo. Fui claro? Essa questão, muito parecida com a passada, do mesmo ano, certo? Não foi na mesma prova, foi do mesmo ano, um PPL e outro sem ser o PPL. Fui claro? Perfeito? Gabarito, qual é, pessoal, para acabar com o ruído? Interferência. Tem algum distrator absurdo? O que é? A absorção não é fenômeno, é um efeito. A absorção não é um fenômeno, é um efeito. Bora. Com bases nas informações, o funcionamento do óculos 3D ocorre por meio de qual fenômeno ondulatório? Certo? Arodim, não fui para a tua aula. Vamos lá. Tem algum distrator absurdo? Escutei. Qual é um distrator que não é fenômeno? Dispersão. Dispersão é quando a luz se espalha nas suas cores. Isso não é um fenômeno, isso é um efeito. O fenômeno é a refração, aí ela se dispersa. Vamos lá. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes aparecem tridimensionais, baseados na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente do óculos, as ondas luminosas se compõem as imagens do filme. Emergem vibrando, certo? Apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Qual é o gabarito? Polarização. Polarização, você vai identificar que a onda luminosa só passa pelo eixo que está lá. Professor, eu posso eliminar totalmente a luz para que ela não passe do outro lado? Pode. Se você pegar um óculos que ele contenha um polaroide e pegar um óculos idêntico e fizer isso daqui, ó, peguei o óculos, coloquei assim, e o outro,
encaixar perpendicular, um assim e o outro assim, vocês estão me entendendo ou não? Não vai passar nada de luz. Mas para isso as lentes têm que ter o quê? Polaroids. Por que, Haroldinho, que não vai passar nada? Porque os óculos são idênticos. Vamos supor que essa lente está assim. Aí lá vem a luz de tudo que é jeito. Passa assim. Como é que o outro óculos está? Eu não coloquei. Aí ela não passa. Porque está perpendicular. Vocês lembram que eu fiz aqui? Foi ou não foi? Certo? Então, qual é o gabarito? Polarização. Nessa daí, tem algum distrator absurdo? Tem qual? Dispersão não é fenômeno. Pergunte. Câmera Polaroid. Para que serve aquela câmerazinha Polaroid? Para polarizar brilhos que eu não quero. Por isso que ela... Por quê? Chegou um brilho que ele está brilhando muito desse jeito. O que é que ela faz? Larga um eixo do Polaroid desse jeito para ela não passar. Certo? Meu amigo, esqueci de você não. Vá lá. Sim. Espera aí. Deixa eu ir aí. Deixa eu ir aí. É igual como eu vou falar no interior. As oiças são tão ruins. Vai, diz. Vibrações. O terremoto trabalha com vibração. O terremoto, pessoal, tem dois tipos de onda. A primária e a secundária. Por que ela é chamada de primária? Porque ela chega... E a outra é chamada de secundária por quê? Porque ela chega depois. Certo? Presta atenção. A primária, uma delas é assim, ó. Todo terremoto tem dois tipos de onda. É assim, ó, ó. E a outra é assim, ó. Essa abre crateras. Essa, o que ela encontrar, joga as coisas para cima. Vocês estão me entendendo ou não? O terremoto, ondas sísmicas, são provocadas através de vibração. São ondas mecânicas. Aproveitam o solo para se propagar. Beleza? Não é um fenômeno, é apenas a propagação da onda. Não é fenômeno, certo? Certo? Não é para confundir com essa vibração de polarização. Ok? Vamos lá. Questão de número 5. Pessoal, nós estamos na quinta questão. Eu coloquei, se eu não me engano, 15, só confere se são 15. Todas de onde? Eu não coloquei nem 20%. Porque toda prova tem que vir pelo menos uma questão da habilidade 1. Identificar e reconhecer fenômenos ondulatórios. Então já é uma certeza. Beleza? Vamos lá. Professor, então, por que o senhor não dá cada aula uma habilidade? Porque existem habilidades, pessoal, que são vastas. Caracterizar e analisar manuais de instalação. Vai cair qual manual de instalação? A gente sabe? Não. Então precisa conhecer a física toda. Para se vier o manual de instalação de uma ducha hidrostática, se vier o manual de instalação de um ar-condicionado, termologia, se vier o manual de instalação de um controle remoto, ótica, vocês entenderam? Então tem habilidades que a gente não sabe o que vem. Por isso que tem que saber tudo. Mas essa a gente sabe. Fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Calma. A questão não é para identificar o fenômeno, é para usar o fenômeno e ver a característica dela. Vamos lá. Ao sintonizar a estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. No texto, ele já disse qual era o fenômeno. Qual é o fenômeno? Por isso que ele não vai perguntar qual é o fenômeno.
Ele vai perguntar qual é a característica que você vai identificar desse fenômeno. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero escutar uma rádio. Você tem que, olha a primeira palavra que tem aí. Você tem que o quê? Sintonizar. Quando você sintoniza, você diz assim: se essa onda chegar aqui, eu vou reconhecê-la através da ressonância e vou decodificar o que é que ela está me trazendo. Está bem aqui uma antena, certo? Beleza? Que antena? Fixem. Eu sintonizei para a rádio AM X. Lá e vem a onda da rádio AM Y. O que é que acontece com essa antena? Ela fala assim, aí para lá. Não quero você. Aí lá e vem a rádio Z. O que é que a antena faz? Não vou lhe reconhecer. Lá e vem a antena, a onda X. O que é que a antena faz? É você. É você que eu quero. Como é que ela reconhece? Por qual fenômeno? Qual fenômeno? Ressom. Aí, quem é que vai dizer que eu vou reconhecer? Meu filho, só existe uma rádio com aquela, diga, frequência. É essa frequência que vai fazer com que eu entre em ressonância. Vocês me entenderam? Porque tanto a onda de rádio Y, como a onda de rádio Z, como a onda de rádio X, tem a mesma velocidade. Porque elas estão todas no ar. Vocês estão me entendendo? O que é que vai fazer para eu dizer assim? É você que eu quero. É a certo? Qual é o gabarito? C. Vamos lá. Puxa uma setinha onde tem amplitude. Puxe. Escreva. Volume. A Herodinha, se eu disser assim, aumenta a amplitude da minha rádio. O que é que eu vou aumentar, pessoal? Eu vou deixar o som mais forte. Aumente a amplitude da minha onda eletromagnética. Eu vou aumentar a amplitude do campo elétrico e magnético, eles variam. Certo? Polarização. Já é um para você desmarcar, porque ele não perguntou qual é o fenômeno. Ele já disse qual é o fenômeno lá em cima. Certo? Frequência é essa característica que vai me dizer qual é a onda que vai entrar em ressonância. Qual é a onda que eu vou querer captar. Vocês entenderam? Certo? Ok. Intensidade. Puxa uma setinha e vá lá igual a amplitude. Vá. Mexeu na amplitude, você está mexendo na intensidade. Então teria duas alternativas aí corretas se a resposta fosse amplitude. Fui claro? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou fazer uma analogia. Uma analogia. Eu estou escutando, analogia comparação. Eu estou escutando o rádio. Aí diz assim, ei, estou escutando não, onde é que você vai? Diga volume. Você está aumentando a... Quem falou amplitude acertou. Quem falou intensidade também acertou. Foi claro? Beleza. E a última, velocidade. Todas elas têm a mesma velocidade. Todas têm a mesma velocidade. Vamos para cima. Questão de número 6. Marca a frequência. Vamos lá. Começa pelo comando. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga? Ajeita aqui, por favor. Soltou, foi? É porque eu não tenho pescoço. Aí, pode perguntar. Como é? Porque o quê? Pronto. É porque assim, sua pergunta não é boa, não é maravilhosa. Por que acabaram o AM?
Assim, não tem como eu responder definitivamente, mas assim, na nossa cidade, na cidade é melhor, olha que coisa linda aqui, ó. Na nossa cidade é melhor FM do que AM. Por quê? Porque a FM, a onda FM, ela contorna as coisas da nossa cidade melhor do que a AM. Como é o nome desse fenômeno? Contornar. A AM, meu amigo, ó, a AM contorna grandes serras, grandes vales. É por isso que a AM ela é muito importante para o interior, porque eu quero que essa onda de rádio chegue lá no sítio, lá na fazenda que está distante da sede. Por isso que existe a nossa tão querida difusora nos interiores. Aí eu pergunto, aqui, Arodim, a AM não é legal porque ela não iria difratar, não iria contornar bem os prédios. Quem contorna bem é a FM, entendeu? Pelo fenômeno da difração. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos que a manteiga consecutivos da manteiga derretida? Grife aí, manteiga derretida. Quem aqui já colocou, morrendo de fome, o prato no micro-ondas? Aí fica lá. Ai, esse tempo que não passa. Aí quando tira o prato, pega, bota o dedinho assim no local. Eita, como está quente. Aí quando vai comer, aí tem um local que está bem gelado. Já aconteceu isso com vocês ou não? Já ou não já? Aí eu vou comer gelado mesmo, que eu tenho fome. Certo? Não, vamos lá. Olha, o experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação dos micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno micro-ondas. Em seguida, retirou-se da plataforma giratória. Já viram a plataforma giratória? Pode deixar aí, meu amigo, que eu vou já informar, meu irmão. Certo? No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária e uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida, alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior. Preste atenção. Não desista, confie. Dentro do micro-ondas, formam ondas micro-ondas. Sério? E são. Aí o que é que acontece? Formam ondas estacionárias. Aonde tem esses buchinhos, formam interferências construtivas, tanto na parte de, como na parte de interferências construtivas, ficam vibrando, entenderam ou não? Certo? Nesses pontos aqui, isso são chamados de nós. Nós formam interferências destrutivas, ou seja, as micro-ondas, elas simplesmente somem nesses pontos, porque elas são destruídas. Então, bora lá. Essa região, que interferência é essa? Fala. Não escutei. Essa. A manteiga bem aqui, se ela tem interferência construtiva, ela vai derreter. Aqui é como se não tivesse onda, foi destruído. O que acontece com a manteiga? Fica fria. Aqui, derrete. Aqui é o que acontece no seu micro-ondas. Então deixa eu dar uma dica para vocês. Se aquele pedaço do seu prato está frio, mexa, coloque a parte quente para onde está fria, a parte fria para onde está quente. Porque naquela parte fria está acontecendo que interferência? Interferência Olha se no comando eu quero a parte que derreteu ou a parte que não derreteu. Hein? No comando tem dizendo. A que derreteu é a 1, a 3 e a 5.
A4 e A2 é onde não derrete. Professor, tu não vai repetir não, já entendi. Vou sim. Por que que aqui derrete? Interferência, diga, construtiva. Aqui não derrete, destrutiva. Aqui derrete, que é construtiva. Aqui não derrete, que é destrutiva. Aqui derrete, que é construtiva. Então, derrete 1, 3 e 5. Só que ele pede apenas quantos? E tem duas respostas. Ou é 1 e 3, ou é 3 e... Qual é o gabarito? Tem alternativa 1 e 5? Tem ou não? Professor, está certo. Porque derrete. Mas não é consecutivo. Consecutivo é que vem depois. Derrete. Qual é o ponto que derrete consecutivo? 3. Qual é o ponto que derrete consecutivo? 5. Ou a resposta é 1 e 3 ou 3 e 5. Qual é um distrator que causa uma distração para você marcar errado? Seria a 1 e 5. 1 e 5 está correta? Não está errada, mas não responde a minha pergunta. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? A minha pergunta é, quais são os pontos que derretem e são consecutivos? Certo? Então, gabarito, qual é, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria o gabarito? Olhem para a matéria de vocês aí. Qual seria o gabarito se ele tivesse pedido? Quais são os pontos consecutivos em que a manteiga não derreteu, ficou fria? Qual? 2 e 4. Vocês entenderam? Certo? Qual é o fenômeno aí? Interferência. Interferência. Bora. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Vou ler o problema, vou identificar o problema e marcar. Qual é o problema e vou identificar. Vamos. Enem 2016. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscadas ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. A luz está desse jeito, ó. Certo? Eu não quero que essa luz chegue no meu olho. Aí ele diz assim, para solucionar esse problema, a possibilidade de um motorista utilizar óculos lentes construída por filtros polarizados. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização. Eu não quero, meu filho, eu não quero, minha filha, que a luz passe. Como é que a luz está vindo? Como é? Diga horizontal. Como é que o eixo tem que estar para não passar nada? Os dois tem que estar vertical. Se tiver inclinadinho, já passa. Vocês entenderam, sim ou não? Qual é o gabarito? A. No C, passa numa lente e não passa na outra. Não resolve o problema. Foi claro? Então, beleza? Vai e marca a alternativa A. Não. Na letra B, presta atenção. Como é que a luz vem? Horizontal. Tu concorda que ela na letra B tá assim? Aí ela vem, encontra, aí ela faz isso, ó. Aí ela passaria. Só não passa se tiver perpendicular. O que é perpendicular? 90 graus. Vocês entenderam? Porque 90 graus não tem como ter componente. Foi claro? Certo? Então vamos lá. Questão de número 8. Questão de número 8. Deixe-me pular a questão 8, que eu queria ver a questão 9. Vamos lá. Vamos lá. No contexto apresentado, a
propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas. Notas. Aí eu vou ter que ter quem me guia é o texto base. Quem faz a pergunta é o comando. Por isso que você tem que começar pelo para você ir ao texto e já saber o que você quer. Para assim que você achasse, pronto, achei. Vocês entenderam, sim ou não? Então vamos. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tornar às mãos o violão e o dicionário de acordes. Almir Scheidker. E desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo os acordes, quais as notas escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, pois ele possui um ouvido absoluto. O ouvido absoluto é aquele que é característica perceptual de poucos indivíduos, capaz de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas, uma melodia. Olha para cá. Aonde tem nota, puxa a setinha e escreva frequência. Frequência. Nota quer dizer frequência. Certo? Nota quer dizer frequência. Quando eu digo assim, ó, olha para mim. Olha para mim, quando eu digo assim, ó, presta atenção, concentra. Dá um lá no violão. Certo? Corda central, afinada no lá. Pra. Dá um lá no piano. Lá, lá. Diga, é a mesma nota, porque é a mesma Eu vou identificar quem é o violão e quem é o piano, porque o piano forma a nota lá de um jeito. O violão forma a nota lá de um outro jeito. Isso chama-se timbre. Nota quer dizer frequência. Só um minutinho. Vamos falar de uma coisa que eu entendo bem. Tem um sanduíche e tem queijo, presunto e o pão é retangular. Aí eu pego, mordo esse sanduíche, certo? Eu senti um gosto, eu não senti. Aí eu tenho o mesmo queijo, o mesmo presunto, o mesmo pão, só que de forma redonda. Vocês entenderam? Mordi. Eu sinto a mesma sensação ou não sinto? De formas... Ou seja, aquele material forma quadrado, esse forma redondo. É a mesma coisa, ou seja, a mesma nota, a mesma frequência, só que de forma diferente. Se você ficar de costas e você pedir assim, ei, dá um lá no piano, dá um lá no violão, você vai saber quem é o piano e quem é o violão? Porque seu ouvido sente a mesma sensação, ou seja, a mesma nota, só que de forma... Então, qual é o gabarito? Nota, o que é nota? Frequência. Puxa uma setinha. Intensidade, escreva, volume. Já escrevi, escreve de novo. Forma da onda, puxa uma setinha, escreva, timbre. Timbre. D, amplitude, escreva uma setinha, volume. Intensidade, amplitude, volume. Velocidade de propagação, coloque meio. Meio, como ambas estão no ar, tem a mesma velocidade. Certo? Certo? Foi bom ou não foi? Foi ou não foi bom? Foi além. Tá certo? Beleza? Pessoal, um prazer. Nosso primeiro encontro. Tá certo? Obrigado. Nosso primeiro encontro de vários. Tá certo? E fiquem aí
Não precise ali para tirar dúvida e tal. Eu vou ficar a tarde toda aqui com vocês.